hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito do livro chamado O Sobrinho do Mago, que é o primeiro volume das Crônicas de Nárnia, uma crônica que é muito conhecida e muito lida por muitos de vocês. Bem, o escritor é o C.S. Lewis, que muitos já conhecem, um renomado literato do século XX, um dos escritores mais renomados desse século. Então, ele escreveu as Crônicas de Nárnia, que, na minha edição, ela é dividida em 7 volumes, e esses livros foram escritos para o público-alvo, público infantil e público infanto-juvenil. Mas, enfim, várias pessoas de várias faixas etárias também leem esses livros, porque, afinal, não tem nada a ver, na verdade. E essa série dos livros Crônicas de Nárnia foi traduzida em 41 idiomas e vendeu mais de 100 milhões de cópias. Bem, então o livro vai contar a história de Digory, e também vai contar, a história de como que eles foram explorar outros mundos, até eles encontrarem a Terra de Nárnia. O livro começa com Digory, que é o sobrinho do mago aqui desse livro. Digory é uma criança que vive com sua tia, com seus tios, com seu tio André, que é o mago feiticeiro desse livro, e também com sua tia Leita. E também convive com sua mãe, mas a sua mãe ela é muito doente, ela precisa de cura, ela precisa de remédios. Então ela vive praticamente em cima da cama. E ele se encontra com a Polly. Polly é uma criança que, pelo que eu percebi aqui no livro, é uma criança com um pouco mais de estrutura na sua casa, né? Seus pais não passam por dilemas de saúde, problemas de saúde. Então, ela, logo de cara, quando eles se encontram, ela faz alguns certos tipos de julgamentos em relação a ele, porque Digory está bem sujo. E aí ele vai explicar para ela: você ficaria feliz se você visse sua mãe triste, sua mãe doente? Então, ali naquele momento, ela vai tomar as dores dele, vai reconhecer que ela tinha sido um pouco grossa ou um pouco insensível com a situação dele. Mas com aquele ócio de crianças, procurando sempre brincadeiras para poder fazerem, para poderem brincar, eles decidem brincar de explorações. E nessas explorações, eles decidem fazer uma exploração numa casa abandonada ou numa casa que é considerada mal assombrada. Enfim, e para alcançar essa casa, eles precisam passar por, se não me engano, 2 casas para poder chegarem nessa casa. E ali eles passam por um local totalmente escuro, onde Polly teve que ir com vela para poder iluminar de tão escuro que era. E aí eles chegaram dentro de uma espécie de escritório, dentro de um quarto, e que tinham uma escrivaninha, livros, quadros na parede, uma poltrona. Enfim, aquele local ali não era abandonado, ou seja, tinha um dono. E conversa vai, conversas vêm, que eles vão falando entre si. Algo surge de dentro da poltrona, a poltrona vira assim e aparece uma pessoa. E essa pessoa era o tio André, era o tio do Digory. E uma vez as crianças dentro ali daquele quarto, ele não permitia que as crianças saíssem, então ele começou a ter conversas estranhas com aquelas crianças e eu comecei a sentir medo ao ler esse livro. Então essa parte eu comecei a sentir medo. Coitado daquelas crianças não poderem sair daquele local onde elas não estavam se sentindo bem, na verdade. Então elas tentaram convencer o André de saírem daquele quarto e com aquele despisto de que eu volto outra hora, eu volto depois, ele concordou, só que antes ele disse que daria um presente para elas. Olhe como era uma moça muito receptiva, logo aceitou de cara um dos anéis, e aí, quando ela tocou naquele anel, ela desapareceu. Enfim, Digory olhou para um lado, olhou para o outro, Polly já não existia mais ali. E aí, tio André ele vai contar por que Polly foi sumir, por que Polly já não existia mais naquele mundo. E tio André vai contar que antes de sua madrinha falecer, com quem ele tinha muita afinidade, ela deu uma pequena caixa para ele. Só que tinha um porém. Ele deveria queimar aquela caixa com tudo, sem olhar, sem vasculhar nada. Mas como a gente pode ver, ele foi muito teimoso e abriu aquela caixa e vasculhou tudo. Ou enfim, fez tudo ao contrário do que ela tinha pedido. Mas então, ela pediu para ele não abrir aquela caixa. Só que ele abriu e vasculhou tudo. Aquela caixa, ela era milenar. Segundo o tio André, ela era até da Idade da Pedra. E aquela caixa, como ela veio da Atlântida, ela tinha muitos poderes,
poderes mágicos, até mesmo de trasladar uma pessoa de um mundo para o outro. E aí a gente verifica que um dos anéis que tio André deu para Polly, que ela desapareceu desse mundo, ficava dentro daquela caixa que a madrinha havia dado para ele. Então fazia parte daquele conglomerado ali de magia que ficava dentro daquela caixa. E aí ele vai explicar o seguinte, que os anéis amarelos levam a outro mundo e que os anéis verdes trazem para o mundo onde se encontrava. E um outro detalhe é o seguinte, que não poderia tocar naqueles anéis com a mão nua. Deveria tocar com alguma luva ou com algo, pegar com algum pano ou algo assim. Porque só de tocar, não precisava nem colocar no dedo, só de tocar já transportava a pessoa de um mundo para o outro. E você deve estar se perguntando, mas e Polly? Bem, Polly já está em outro mundo, bem distante do nosso, não é verdade? E Digory, para poder resgatar, ele também vai usar um anel amarelo para ir para outro mundo, para tentar encontrar com a sua amiga. E aí, seu tio o adverte em levar 2 anéis. Então, ele pega 2 anéis da cor verde para quando quando o Digory encontrar Polly, ele entregar um verde para ela e ficar com o verde e retornarem para suas casas. E Digory, ao usar o anel amarelo, ele também foi trasladado para outro mundo e encontra com Polly. E chegando nesse novo mundo, ele fica doido para poder brincar de explorações, né? Então, já que ele gostava bastante dessa brincadeira de exploração, ele foi explorar esse novo mundo. E nesse novo mundo, ele encontrou um local totalmente muito sombrio e eles foram explorar. E naquele local, ele encontrou uma espécie de estátuas, muitas estátuas paradas, como se fossem de ceras. E Polly observou que pareciam ser pessoas muito finas, por conta de suas roupas, de suas belezas. E segundo ela, como ela diz aqui no livro, que para estar perto daquelas pessoas, se elas fossem vivas, se elas fossem reais, no mínimo deveria ter uma ótima gramática. Quando eles viram uma última figura, eles ficaram totalmente encantados de tão linda que aquela mulher era. Estava toda engessada ou estava toda paralisada, sem fôlego de vida, só que ela era muito linda, como se o tempo não tivesse passado para ela. Mas de tanto eles vasculharem, Digory encontrou um sino com um martelinho. E nisso, o Digory ficou olhando bastante para aquele sino, e quem não batesse naquele sino ficaria maluco. Então, Digory conversou ali, tiveram bastante discussão entre os dois, se tocassem ou se não tocassem. Digory decidiu tocar, e melhor do que ele ficasse maluco. Enfim, ele tocou aquele sino e começou um barulho muito estridente, no qual ele acordou uma mulher chamada Jadis. E Jadis era a rainha daquele reino. Aquilo ali era um reino que eles foram explorar, eles não sabiam. E com o castelo se despedaçando, caindo sobre eles, quase que sobre eles, a rainha, que conhecia cada parte daquele reino, pega na mão de ambos e sai correndo dali de dentro, e eles vão para fora daquele reino. E quando eles saem daquele palácio em ruínas, Jadis, que é o nome dessa rainha, ela vai contar a sua história. Bem, ela era uma rainha, aqui fala do reinado de Shan, reino dos reinos. E aquele reinado parecia, como ela explicou, era muito esplêndido, muito grande. Só que tiveram muitos conflitos dentro do próprio palácio. Ela vai contar que a sua irmã não queria dar o reino para ela, para Jadis, né? Então, pelo que eu entendi, o reino era da sua irmã, só que ela queria usurpar o reinado da sua irmã. Então ela vai e faz guerras com a sua própria irmã, e ela destrói tanto a família dela, tanto o reinado quanto os seus súditos. E havia nessa terra de Shan um segredo dos segredos, que somente os antigos sabiam a respeito disso. O segredo dos segredos era o seguinte: se certa pessoa proferisse 2 palavras, ela destruiria o mundo todo. Somente não destruiria a si próprio, mas o mundo todo, reinado, súditos, a pessoa poderia o destruir. E foi isso que Shan disse. A palavra, o segredo dos segredos era palavra execrável. E essa palavra execrável, ela conseguiu destruir o reinado de sua irmã e também o seu próprio, que possivelmente, talvez, se algum dia ela morresse, talvez o reinado poderia passar para ela. Mas enfim,
A rainha de Shan, rainha Jades, que aqui está, ela se demonstrou uma pessoa muito impotente, dona das vontades dos outros. E ela vai contar que no momento da batalha, a irmã dela gritou vitória. Somente, contudo, ela disse vitória como se fosse vitória para mim, como ela quis dizer. E aí ela foi e proferiu essa palavra execrável, o nome palavra execrável, que era o segredo dos segredos, e destruiu com a sua própria família, destruiu com a sua irmã, com todo aquele reinado de Shan. E Digory e Polly, vendo que a maldade se estampava tanto nas palavras quanto também nas atitudes dessa rainha, da rainha Jades, eles ficaram totalmente com medo, estremecidos de medo. Então eles decidiram apertarem, colocarem ou no mínimo tocarem os anéis verdes, e foi isso que aconteceu. E aí eles foram transportados novamente para o seu mundo. Mas o que eles não contavam eram que a rainha, aquela feiticeira, ela se agarrou no cabelo de Polly, e ela estava no mundo dos seres humanos. E chegando ao nosso mundo, ela queria dominar tudo e a todos. Então ela queria que todas as suas vontades fossem feitas, ela queria carruagens, queria frequentar os melhores locais, ela queria súditos, pessoas que se rendessem aos seus pés ali. E ela queria tudo para agora, tudo para o momento. Ela perguntou onde que estavam os empregados. Inclusive, quando ela chegou nesse mundo, ela foi para a casa do tio André, onde o tio André a tratou com muito prazer, a recepcionou muito bem. E ela agrediu a tia Leta, que era a tia do Digory. E essa rainha, ela estava totalmente fora de si, ela não se tocava aqui naquele mundo, não tinha ninguém ali para poder suprir os seus desejos egoístas. E ela fez vários maus feitos aqui na terra dos humanos. Ela roubou uma joalheria, ela roubou um cavalo do seu cocheiro, ou seja, ela chegou no mundo transtornando tudo e fazendo muita baderna na cidade, a ponto de todos os cidadãos saíram, vários cidadãos saíram de suas casas para poder verificar quem era aquela pessoa incircuncisa que estava badernando tanto aquela cidade. Inclusive, assim quando ela chegou, ela pediu para o tio André levar no melhor restaurante que tinha naquele mundo. Mas, e aí o tio André a levou. E o tio André teve que pagar aquele jantar com o seu próprio relógio, porque ele não trabalhava, ele não tinha dinheiro, ele vivia às custas da irmã dele, então ele não tinha dinheiro para levar aquela rainha para jantar, então ele teve que pagar com o seu próprio relógio. E nisso ela foi causando grandes problemas naquela cidade, a ponto de chamarem guardas, polícias e vários outros cidadãos saírem na rua para poder verificar quem estava badernando aquela cidade. E para se defender, ela arrancou uma base de ferro, um poste que ficava para iluminar a cidade, e começou a agredir várias pessoas. As crianças, vendo aquela confusão que aquela rainha estava fazendo, decidiram voltar novamente para o mundo, para qualquer outro mundo, para deixar a rainha em outro local, sem ser naquele mundo. E aí foi isso que eles fizeram. Eles se agarraram e transportaram novamente a rainha para outro mundo. Só que estando neste outro novo mundo, eles não foram sozinhos juntamente com a rainha. Então estava Polly, Digory, a rainha, o cocheiro, dono do cavalo que a rainha tinha roubado, o cavalo e o tio André. Ou seja, 6 seres ali totalmente desconhecendo aquele local. Mas nem tanto, porque a rainha, segundo ela conhecia aquele local. E aquele local chamava-se Nada. Literalmente nada, porque ele não tinha nada, só tinha algumas montanhas e a cor do céu era como aquele azul muito escuro. E não tinha quase nada em relação ali, né? Não tinha relva, não tinha flores, não tinha árvores. E em certo momento, a feiticeira, ou a rainha Jades, ela deixa aquela barra de ferro que ela tinha agredido algumas pessoas cair nessa terra do nada. E quando aquela barra de ferro caiu, ela se reergueu de uma forma muito plena. E tio André, já com suas ambições exploradoras, já pensava em trazer várias pessoas para aquele local. Ele se demonstrou muito ambicioso ali naquela terra, então ele
gostou de ter ido para lá somente mesmo porque ele se interessou pelas aquelas terras que ele tinha visto e viu que aquelas terras eram abençoadas, aquelas terras eram muito frutíferas em relação ao que, por exemplo, ele ficou encantado como que uma barra de ferro cai da mão de uma feiticeira e se retorna de uma forma tão plena. Então ele vai tecer comentários em relação àquela terra de uma forma muito entusiasta. Ele vai dizer o seguinte: que é a América comparada a isto? As possibilidades comerciais deste país são ilimitadas. É só trazer uns pedacinhos de ferro velho para cá, enterrá-los e eles crescerão como locomotivas, como navios de guerra, o que quiser. O preço de custo é nada e eu posso vendê-los aos preços do mercado inglês. Desta vez fico milionário. Sem falar no clima, já estou me sentindo 20 anos mais jovem. Posso fazer disso aqui um lugar de tratamento. Ele queria explorar mesmo aquela terra mesmo que eles estavam ali. Então, de uma forma muito distante, eles começam a ouvir uma voz cantando, uma voz muito distante, uma voz... Eles não sabiam de onde que estavam ouvindo aquela voz. E eles foram se aproximando. Digory, principalmente, foi se aproximando juntamente com Pony. E aí, eles encontraram um leão. Ele estava cantando. E nisso dele cantar, flores nasciam, árvores também, a relva crescia, gramas, flores, e tudo estava se formando juntamente com a voz dele. Nele falar, tudo estava se fazendo. Era algo mágico e inacreditável. E o leão, ele disse: Nárnia, desperte. Então, aquele local, aquele momento, era o ato da criação do mundo de Nárnia. E aquele leão que tudo estava fazendo através de sua voz, ele se chamava Aslan. O leão, aquele que estava ali liderando e cuidando de todas as coisas. E a feiticeira, vendo aquilo, que todos estavam encantados com o poderio, com o esplendor daquele leão, com o esplendor de Aslan, ela pega uma barra de ferro e senta na cabeça de Aslan, do leão, e não acontece nada com ele. Ele demonstrou totalmente segurança, firmeza diante dela, e ela foge de perto dele, porque ela viu que ele não deu para trás com ela, que ele era totalmente diferente com ela. A bondade, a liderança estava estampada nos seus olhos. E ele vai dizer o seguinte, que por meio de Adão, a feiticeira entrou naquele mundo, mas que por muito tempo eles deveriam, os filhos de Adão, que era Digory e Polly, todos aqueles seres humanos que estavam ali, eles deveriam zelar para que o mal se apartasse daquele local, se apartasse de Nárnia. Ele vai dizer o seguinte: o mal virá desse mal, mas temos ainda uma longa jornada e cuidarei para que o pior caia em cima de mim. Por enquanto, providenciemos para que, por muitas centenas de anos, seja esta uma terra de júbilo em um mundo jubiloso. E, como a raça de Adão trouxe a ferida, que a raça de Adão trabalhe para saná-lo. E sabem o cocheiro, o dono do cavalo que aquela feiticeira havia roubado lá no mundo? Bem, ele, por Aslan, é nomeado o rei de Nárnia, e ele foi levantado para promover a paz, a segurança daquele local, de fato com que a justiça seja estabelecida ali, para que o mal não vença o bem. E o cocheiro, todo ansioso em relação àquilo, ele pede, para que a sua esposa também venha para aquele mundo. E Aslan logo traslada também a sua esposa, chamada Helena, para aquele mundo, e ela é nomeada rainha daquele local. E Aslan vai fazer algumas perguntas e vai dizer por que ele nomeou tanto o cocheiro quanto Helena para serem rei e rainha de Aslan, para eles reinarem ali. Ele vai dizer o seguinte: reinarão sobre essas criaturas e a elas darão nomes e farão justiça, e as protegerão dos inimigos quando os inimigos vierem. E eles virão, pois há uma feiticeira do mal neste mundo. Ou seja, Aslan já está avisando, E aí ele vai fazer algumas perguntas, para os novos reis de Aslan. Ele vai dizer o seguinte: pode governar essas criaturas com espírito de bondade e justiça, lembrando-se de que não são escravas como os bichos mudos do mundo em que nasceram, mas animais falantes e súditos livres?
Acho que sim, respondeu o cocheiro, posso tentar. E ensinará seus filhos e netos a procederem do mesmo modo? Farei o que puder. Não é mesmo, Nelita? E não o escolherão privilegiados, nem entre os seus próprios filhos, nem entre as outras criaturas, nem deixarão que os oprimam os outros? Nunca poderei tolerar isso, Senhor. E digo-lhe, percebendo que aquele mundo foi gerado com tanta justiça, de uma forma tão saudável, de uma forma tão plena, justa, e que quem o liderava até aquele momento, o rei Aslan, aquele leão saudável no trato com as pessoas, ele vai pedir de uma forma muito clemente para que Aslan deixe que ele leve algum dos frutos que próprio Aslan fez com o som de sua voz, com o som de seu canto, para sua mãe, já que a sua mãe era muito doente, sua mãe ficava praticamente todos os dias na cama. Então, Diggory tinha a esperança de que sua mãe fosse novamente ter saúde, novamente ter estabilidade de seu corpo, de sua cabeça, para que eles novamente vivam felizes. E Aslan, ao invés de dar o fruto ou de liberar que ele apanhasse algum fruto e levasse para sua mãe, Aslan vai dar uma missão para Diggory. Ele deveria ir a uma espécie de reino, onde teria o fruto da vida, onde devolveria a vitalidade, a força para sua mãe quando ela o comesse. E para ajudar ele nessa empreitada de ir para um desses vales, para um desse local, ele transforma o cavalo do cocheiro em um cavalo voador, que é esse daqui. E Diggory, Pluma e Polly vão para essa viagem que dura um pouquinho de tempo, já que o vale do lago fica um pouco mais longe daquele mundo onde eles estavam, de onde Narnia ficava. E quando eles chegaram lá, eles encontraram portões altos de ouro. E de cara, quando eles chegaram, os amigos de Diggory perceberam que ele deveria cumprir essa missão sozinho. E Diggory entra por um daqueles portões adentro e encontra várias árvores. Contudo, ele não poderia comer nenhum fruto daquelas árvores, porque quem comesse de algum fruto encontraria desespero para sua vida, ou desespero por algum certo momento. Ele encontra também o fruto da vida, que era o fruto que ele poderia levar para sua mãe. Mas como ele comeu um fruto que estava lá dentro, ele encontrou desespero, porque quem ele encontra lá dentro? A feiticeira. E ele vai encontrar desespero perto daquela feiticeira, porque ela vai falar que ele poderia comer o fruto da juventude, o fruto que daria vida para ele, o resto ele não teria morte, na verdade. Mas vendo que ela já estava incomodando bastante eles partiram voando com aquele cavalo, com Pluma, e chegaram às terras de Nárnia. E chegando naquelas terras de Nárnia, eles plantaram aquela fruta, aquela maçã da vida, e ela cresceu e gerou vários outros frutos. E agora sim, Diggory poderia colher aquela maçã da vida e levar para sua mãe comer. E chegando no seu mundo, ele entregou aquela maçã, descascou aquela maçã da vida e deu em pedaços pequenos para sua mãe, e sua mãe comeu. E de imediato, ela ficou boa novamente, ela começou a tocar piano, ela começou a conversar, e os médicos não sabiam como que aquilo poderia ter acontecido. Tendo os casos mais raros, aquilo poderia ter acontecido. Ou seja, ela já estava totalmente desacreditada, e com aquele fruto da terra de Nárnia, ela conseguiu novamente ter sua saúde revitalizada. E para melhorar ainda mais as coisas, o pai de Diggory, que nem tinha sido nem citado aqui ainda na história, ele recebe uma grande herança. Ele vivia na Índia e ele recebe uma grande herança e vai morar com eles no campo. E ele se torna um renomado professor. E ele continua sua amizade por muitos anos com a sua amiga Polly. E sabe aquele poste lá que a feiticeira tinha plantado sem querer naquela terra? Pois é, lá em Nárnia ele ainda continua brilhando. E dizem que quando uma criança foi lá pela primeira vez há muitos anos, ele estava brilhando e brilha dia e noite. E estava nevando bastante quando uma criança foi lá. E esse poste, ele chama-se Ermo do Lampião. Então ele está lá até hoje, esperando alguém o visitar. E sabem os anéis mágicos que tio André não jogou fora quando sua madrinha, ao falecer, disse que era para ele jogar fora? Pois é,
o rei Aslan, ou o leão Aslan, ele pediu para que as crianças enterrassem aqueles anéis para que ninguém mais tivesse acesso. E o tio André, ele foi morar juntamente com a família de Digory, com os pais, no campo. Então, ele sempre recebia visitas e contava muitas histórias sobre feitiços, sobre as mágicas que certos anéis faziam. E sabe a maçã da vida que Digory trouxe para sua mãe? As sementes foram plantadas no quintal, mas que com fortes ventanias a árvore acabou cedendo, acabou caindo. Então ele decide, com aquela madeira daquela árvore, de fazer um guarda-roupa. E levou aquele guarda-roupa para o campo, para servir ali, né, para colocar as suas roupas. Bem, então, pessoal, essa foi a nossa história. Segundo o livro, o tio André, ele ficava contando bastante a respeito de uma mulher muito alta, muito linda, que veio para o mundo deles. Enfim, ele contava bastante histórias. E será quem achou esses anéis que foram enterrados, hein? E esse guarda-roupa, será que no próximo livro a gente vai conseguir entender o que tem aí por aí? Eu já consigo ver um pouquinho, porque se não me engano eu já vi algum filme que trata a respeito disso. Mas enfim, um livro mágico, um livro gostoso de se ler. Então, pessoal, e assim se encerra o livro, assim se acaba o livro, dando uma pitadinha assim de spoilers a respeito dos próximos livros, do que pode acontecer, do que pode vir a acontecer. Enfim, estou animada para ler os outros. Eu espero que vocês também estejam animados para acompanhar os outros livros, os outros volumes que eu vou trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo se vocês já leram a respeito desse livro, se vocês já leram alguma obra de C.S. Lewis, principalmente as Crônicas de Nárnia. Bem, eu tenho essas edições que são separadas, eu gostei bastante assim, e esse livro eu li ele menos de uma semana, então foi muito gostoso. Espero que vocês fiquem, que vocês vejam os outros vídeos também que eu vou postar aqui. Eu quero criar uma playlist somente para as Crônicas de Nárnia, onde eu vou postar todos os outros vídeos. E até o próximo vídeo.